Boa tarde, pô. Bastante tempo aí sem a gente se ver, porque teve feriado de segunda-feira, né? Finados. Então agora a gente retoma nossas aulas e a matéria para o nosso segundo bimestre, tá certo? Então, vamos lá, por favor, para o artigo 70, que fala sobre domicílio. Tá? Então, o artigo 70, ele vem falando justamente sobre domicílio. Eu vou tirar da câmera aqui, tá? Depois vocês... Então, vamos lá. O artigo 70 do Código Civil, ele diz assim: o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência como meio definitivo. Tá? Então, a gente tem que diferenciar residência de domicílio. Então, residência é o lugar onde a pessoa se encontra, tá? Ainda que por um longo espaço de tempo. Então, eu morei no Rio de Janeiro por 2 anos. Eu tinha minha residência no Rio de Janeiro, tá? Eu morava no Rio de Janeiro por esses 2 anos. Mas o meu domicílio, né, era aqui em São Luís. Por quê? Porque o domicílio é o lugar onde a pessoa reside. Vocês continuam? Eu dou 10 minutos para vocês entrarem, mas vocês continuam entrando depois dos 10 minutos. Então, como eu estava falando, domicílio é o lugar onde a pessoa reside com caráter de permanência. Então residência é onde eu estou morando, tá? Onde eu me encontro, mas eu não tenho o ânimo, eu não tenho a vontade de morar lá, certo? O domicílio já é o lugar onde eu resido com caráter de permanência. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, no exemplo que eu estava falando, eu fui para o Rio de Janeiro para estudar. Eu não tinha o ânimo, a vontade de permanecer morando lá, e sim aqui em São Luís, tá? Então, eu residia no Rio, mas o meu domicílio era aqui em São Luís, tá? Outra coisa também importante, para que vocês já tenham conhecimento, é que o domicílio civil é diferente do domicílio eleitoral. Tá? Muita gente diz, por que Sarney é senador do Acre se o domicílio dele é aqui em São Luís? Senhores, na realidade, basta para você ter um domicílio eleitoral, basta você ter alguma atividade social, cultural, empresarial, no local onde você quer ser candidato. Tá? Então, é diferente do domicílio civil. O domicílio civil é aquele domicílio onde você tem um ânimo de permanecer morando ali, residir ali. Tá? Tem um ânimo de residir ali, morar ali. Esse é o seu domicílio. Lá no Rio, eu morava lá, tá? Mas não tinha a vontade, eu residia lá, mas não tinha a vontade de permanecer lá. Tá? O meu domicílio era São Luís, certo? Artigo 70, turma, a gente vai falar sobre domicílio, tá? O domicílio da pessoa natural. Então, no domicílio da pessoa natural, o artigo 70 diz assim, ó, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, o exemplo que eu dei, eu morei no Rio de Janeiro e tinha residência no Rio de Janeiro, tá? Por que eu só não tinha domicílio? Porque eu não tinha o ânimo, tá? A vontade de residir lá, de morar lá. Eu sempre tive a vontade de voltar, de morar em São Luís.
Então, lá eu tinha residência e domicílio eu tinha aqui em São Luís. Porque o ânimos definitivo era de morar em São Luís, tá? A vontade de morar era aqui em São Luís. Então, quando você passa um tempo no local, certo? Isso não quer dizer que você tem um domicílio lá. Só se você tiver o ânimo de morar lá, de permanecer lá. Então, residência é o lugar onde a pessoa se encontra, ainda que por um longo espaço de tempo. E domicílio já é o lugar onde a pessoa reside com caráter de permanência. Tá? Então, aqui em São Luís, mesmo eu vindo só nas férias, eu tinha um ânimo de permanecer definitivamente. Tá? Beleza? Deu para entender a diferença Beleza. para domicílio? E outra coisa também que a gente tem que diferenciar. O domicílio eleitoral, ele é diferente do domicílio civil. Tá? O domicílio eleitoral ele é mais extensivo, é mais expansivo, certo? Então, no eleitoral, se você tem uma atividade cultural, social, empresarial, comercial, então você já é definido como domicílio eleitoral. Você já pode ser candidato naquele local, porque você tem domicílio. Tá? E aí você pode ter domicílio lá em Ribamar, você pode ter domicílio aqui em São Luís, certo? Por quê? Porque você também tem atividade lá. Agora, para ser candidato no local, você tem que se inscrever lá, se alistar lá, tá bom? Mas, e para você se alistar, você tem que ter o domicílio naquele local que você quer se alistar. Então, no domicílio eleitoral é mais expansivo, tá? É mais tranquilo do que o civil. O civil, você tem que ter a vontade de residir, de morar naquele local. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu só residia lá. O meu domicílio continuava aqui em São Luís. Por quê? Porque eu continuava querendo morar, viver aqui em São Luís. Tá? Se, porém, a pessoa natural, artigo 70, tiver diversas residências, onde alternativamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas, certo? Então, no caso aí, aquele viajante, né? Aquela pessoa que tem várias residências. Nesse caso aí, há uma pluralidade de residências, né? Onde ele 3 meses vive em um, 5 meses vive em outro, ou 6 meses vive em um, 6 meses vive em outro. Então, nesse caso aí, os dois são considerados seu domicílio. Nesse caso aí, é o domicílio plurino. Tá? Beleza? É também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde eles o lugar onde esta é exercida, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma inovação que o Código Civil trouxe do Código francês, tá? E adotado pelo Código português. Então, é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Então, eu exerço minha atividade profissional aonde? Aqui em São Luís, aqui no Maranhão, certo? Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem, tá? Artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde foi encontrado. Então, aquela pessoa que não tem residência habitual, tá? Aonde ela foi encontrada é
considerado seu domicílio. Então, deve-se por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual, então ele mora no hotel ali, mora em outro hotel ali, mora em outro hotel ali. Então, aonde ele foi encontrado, vai ser o domicílio dele. Tá? Para que interessa isso? Senhores, isso aí interessa muito com relação à competência, tá? de ação, ok? Por exemplo, com relação à execução. A execução é sempre no local do executado, no domicílio do executado. Então, nesse caso aqui, esse cara, ele mora em um lugar, mora em outro. Aonde ele foi encontrado é o domicílio dele. Então, aonde o oficial de justiça encontrar, tá beleza. Muda-se o domicílio transferindo a residência, com a intenção manifesta de o mudar. Como eu disse para vocês, eu residia no Rio, mas não tinha intenção de morar lá, tá? Mas eu podia residir lá e de repente acabar ficando por lá, na intenção de morar, tá? Então, nesse caso aí, o meu domicílio iria para onde eu estava residindo, tá? Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa as municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. Ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que acompanharem. Então, é um servidor público, ele é transferido, tá? Ele é transferido e aí ele acaba residindo, em certo momento, naquele local. Só que depois ele diz, quer saber? Eu vou morar por aqui mesmo, vou ficar por aqui. E aí, por conta disso, ele também muda o seu domicílio, tá? Ok, senhores? Com relação ao domicílio da pessoa natural, da pessoa física. Você pode repetir essa última fala, a de agora? Claro. O artigo 74, ele diz assim, muda-se o domicílio transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. O que acontece? Geralmente, por isso que é até confusão, de residência com domicílio. Tá? Residir é você estar naquele local, naquele momento, mas não tem a intenção de morar lá. Você só está naquele momento lá, como eu. Eu passei 2 anos no Rio de Janeiro, residindo lá, certo? Morando lá. Mas eu tinha a intenção de morar aqui. Nunca perdi a vontade de morar aqui. Tá? Então, o quê? Meu domicílio era aqui. Agora, poderia acontecer de eu morar lá 2 anos, veja, quer saber? Eu vou ficar aqui mesmo. Vou permanecer aqui no Rio de Janeiro. Então, quero residir agora aqui. Então, nesse caso aí, eu tive a intenção já de morar lá. E aí houve a mudança, tá? Então, muda-se o domicílio transferindo a residência, com a intenção manifesta de mudar. Então, antes eu tinha residência aqui em São Luís, eu morava aqui, sempre tive a intenção de morar aqui. Só que aí eu passei 2 anos no Rio de Janeiro. Eu só residia lá. Meu domicílio ainda permanecia aqui. Só que aí eu mudei o domicílio, por quê? Porque eu acabei tendo a intenção de ficar por lá no Rio de Janeiro, morando pelo Rio de Janeiro. Tá? Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares. Então, aqui, lá no Rio, eu já tenho IPTU no meu nome, eu já mudei, de repente eu já mudei até transferir a minha inscrição eleitoral lá para o Rio de Janeiro. Então, eu tenho a intenção, isso é prova da minha intenção de ter domicílio no Rio de Janeiro, não só residir, tá? Vamos agora o artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é da União, do
Distrito Federal. Por que o Distrito Federal? Porque é a capital do Brasil, tá? Então, da União, o domicílio é Distrito Federal. Dos estados e territórios, as respectivas capitais. Então, o domicílio do Maranhão é São Luís. O domicílio do Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O domicílio de São Paulo é São Paulo. Do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Tá? É a capital do respectivo estado. Do município, o lugar onde funciona é a administração municipal. Então, a nossa é aqui lá, Dom Pedro II, né? O Palácio Henrique de la Roque, não é isso? Ele fica do lado do Palácio dos Leões. Então, é lá que é o domicílio do município. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde eleger o domicílio especial no seu estatuto ou no ato constitutivo. Geralmente, senhores, lá no ato constitutivo, ou no estatuto, ele fala justamente onde é a sede. Onde é a sede, e aí a sede, no caso, é onde é o domicílio daquela empresa, tá? Parágrafo primeiro. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos neles praticados. Ok? Beleza, isso aí para quê? Isso aí porque é diferente o domicílio da pessoa civil e da pessoa jurídica, certo? Isso aí até facilita para o consumidor, entendeu? Inclusive, na Lei 9.099 de 95, melhor dizendo, lá tem um artigo dizendo que qualquer situação que a pessoa entre contra uma empresa, sempre vai ser no domicílio da empresa, tá? No domicílio da pessoa, para favorecer, certo? Aqui, no Maranhão, que existe uma resolução, tá? Onde se dividiu as áreas de São Luís em juizados. Então, por exemplo, o 14º juizado, ele pega o Olho d'Água, um pouquinho lá do Araçagi, um pouquinho do Turu, salvo engano. Então, tem toda uma competência. O centro pega lá o 1º juizado. Coama pega o 9º juizado. Tá? O Anil pega o 11º juizado, salvo engano. Então, foi dividido em circunscrições, em competências dos juizados. Tá? Parágrafo 2º. Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á o domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a quem ele corresponde. Então, por exemplo, a Apple tem sede lá nos Estados Unidos, ok? O domicílio dela é estrangeiro, mas ela tem estabelecimentos aqui, certo? Então, o domicílio aqui no Brasil dela é onde ela tem estabelecimento. Então, ela tem lá no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ela tem estabelecimento, então lá tem o domicílio dela, tá? Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso, tá? Então, o domicílio, quando se trata de ato jurídico que expressa a vontade do sujeito, denomina-se voluntário, tá? O domínio voluntário, o domicílio voluntário, ele é geral, tá? O domicílio é legal, tá? Quando estabelecido por força da norma.
Há pessoas que só possuem domicílio previsto em lei. Então, o militar. O militar é lá onde ele tem o seu comando, né? Trata-se dos incapazes e dos presos condenados. Há outras pessoas que possuem também um domicílio legal, sem que tenha fixado igualmente o domicílio voluntário. São aqueles que exercem funções naturalmente itinerantes, como os servidores públicos, como eu acabei de falar para vocês, os militares, os oficiais e os tripulantes da Marinha, tá? Os diplomatas. Então, esse domicílio, certo? No caso aí, ele é legal. A lei determina qual é o domicílio deles, certo? Tudo bem? Agora, por que isso? Por que militar, preso, incapaz, servidor público tem esse domicílio legal determinado pela lei? Justamente, senhores, para facilitar o interesse de terceiro, certo? Então, é mais difícil para o terceiro saber onde é que aquele servidor, aquele militar mora. Então, a lei determina qual é o seu domicílio. E aí fica mais fácil para o terceiro interessado. Tá? Parágrafo 1. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exerce permanentemente suas funções. O do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marinheiro, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Tá? Então, como eu disse para vocês, isso aí facilita para o terceiro prejudicado, tá? Para resguardar interesse de terceiro, tá? O agente diplomático do Brasil, artigo 77. O agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Artigo 18. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. E hoje, senhores, independentemente se é empresa e pessoa física que estão fazendo um contrato, se lá no contrato está dizendo lá o domicílio, que é em São Paulo, tá? Então, o domicílio competente é o de São Paulo. Então, cuidado quando vocês forem fazer um contrato e lá tiver o domicílio lá em Xangai, certo? Lá no Rio Grande do Sul, lá no Paraná. Então, tem que ter cuidado, por quê? Porque o que está no contrato tá no que é para ser cumprido, certo? Deixa eu falar aqui. Tá certo, senhores? Então, vamos lá. Senhores, no livro 2, se fala dos bens, tá? Se fala dos bens. O que eu quero já para vocês me fazerem exercícios, um exercício valendo já nota para a terceira nota, para juntar na segunda avaliação, certo? Então, eu quero que vocês falem tudo a respeito dos bens, certo?
um trabalho que vocês falem sobre bens. Então, para que vocês tenham conhecimento, bens começa no artigo 79 e vai até o artigo 103. Então, eu quero que vocês falem de bens, sobre tudo de bens, tá? Como se fosse uma mini monografia. Eles vão falar a respeito de bens. E esse trabalho vai valer até 3 pontos. Vai valer até 3 pontos. E vai somar na segunda avaliação de vocês. Tá bom? Então, por favor, já está feito aqui o... Eu só vou disponibilizar na época o prazo para vocês colocarem na plataforma. Tá bom? Entendido? Qualquer dúvida, vocês depois entrem em contato comigo para a gente resolver a respeito de qualquer dúvida a respeito desse trabalho. Tá bom? Beleza, senhores? Vamos agora ao livro 3, tá? Que é dos fatos jurídicos. Então, a gente começa aí dos fatos jurídicos lá no livro 3. O primeiro artigo é o 104, tá bom? Então, primeiro a gente vai introduzir a respeito sobre fatos jurídicos, tá, senhores? Então, olha só. Nem todos os fatos que existentes são relevantes para o mundo jurídico, certo? Ao direito, somente interessam os fatos capazes de trazerem alguma consequência jurídica. O simples fato de chover é estranho ao mundo jurídico. Por quê? Porque não traz nada, nenhum interesse, não teve nenhuma consequência para o mundo jurídico. Mas uma indenização em consequência da chuva tem relevância legal, tá? Então, o que aconteceu? Aqui em alguns condomínios de São Luís, inclusive aqui no meu condomínio, a chuva acabou derrubando o muro limítrofe que tinha entre o meu condomínio e um outro condomínio, tá? Por conta do excesso de chuva. E aí, nesse caso aí, vai ter interesse jurídico, por quê? Porque o vizinho que teve o seu muro do condomínio derrubado, ele ajuizou uma ação contra a construtora, alegando que, mesmo com a chuva, o muro não deveria ter desabado, tá? E ganhou. É isso mesmo, tá? Houve desídia, houve má construção da construtora. Então, nesse caso aí, esse fato, essa chuva, teve consequências de interesse para o mundo jurídico, certo? Exatamente. E aí, vamos lá. Fato jurídico. O que seriam os fatos jurídicos? São acontecimentos que trazem efeitos no mundo jurídico, tá? Então, fatos jurídicos são acontecimentos que trazem efeitos no mundo jurídico. O professor Silvio Rodrigues, que foi um grande jurisconsulto, tá? Ele conceitua fato jurídico da seguinte forma: em sentido amplo, engloba todos aqueles eventos provindos da atividade humana ou decorrentes de fatos naturais, capazes de ter influência na órbita do direito, por criarem ou transferirem ou conservarem ou modificarem ou extinguirem relações jurídicas. Tá? Então, senhores, fatos jurídicos nada mais são do que acontecimentos que eles vão trazer efeitos no mundo jurídico. Ou para influenciar na órbita do direito, para criarem, transferirem, conservarem
modificarem ou extinguirem relações jurídicas. Tá? Beleza? Então, qualquer fato não vai ser jurídico. Só aqueles que vão interessar para o mundo jurídico. Ok? Só aqueles acontecimentos, aqueles fatos, aquelas situações que vão influenciar, que vão trazer consequências para o mundo jurídico. Beleza. Podemos ir para frente? Tá todo mundo tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Classificação dos fatos jurídicos. Então, eu trago agora a classificação dos fatos jurídicos, tá? O primeiro fato, a primeira classificação que eu trago para vocês é dos fatos naturais. E aí vocês botem entre parênteses. Fatos jurídicos em sentido vou botar aqui. Só um minuto. Fatos jurídicos em sentido estrito sensu, tá? Então, esses fatos naturais, eles advêm da força alheias à vontade humana, tá? Então, não tem a participação da vontade humana, não tem participação do homem. São fatos da natureza. Não envolvem qualquer ato humano, certo? Então, a morte, o nascimento, a avulsão. A avulsão, senhores, se vocês querem saber o que é, está lá no artigo 1551, 1251 do Código Civil. Aluvião, 1250. Tá? Então, são fatos naturais. Então, não tem a participação nenhuma do homem, certo? Acontece de forma natural. E aí, os fatos naturais, eles podem ser ordinários e extraordinários. Os ordinários são simples manifestações da natureza. O nascimento, a morte, tá? E os extraordinários, como o próprio nome diz, são acontecimentos excepcionais. Um terremoto, um maremoto, tsunami, são fatos naturais, tá? Nesse caso aí, eles são extraordinários. São acontecimentos excepcionais, tá? Terremoto, maremoto, tsunami. Ok? E temos também os fatos humanos, ou fato jurídico em sentido amplo,
ou ato jurídico. Fatos humanos ou fato jurídico, em sentido amplo, ou ato jurídico. O que são esses fatos? Esses fatos, senhores, são ações humanas que criam, modificam, transferem ou extinguem direitos, tá? São ações humanas que criam, modificam, transferem ou extinguem direitos. E aí esses fatos humanos, eles vão dividir, eles se dividem em lícitos e ilícitos. Tá? Então, os fatos humanos, eles dividem-se em lícitos e ilícitos. Os atos lícitos já vão se dividir em... Os atos lícitos, eles se dividem em ato jurídico em sentido estrito e negócios jurídicos. Então, os atos lícitos, eles dividem-se em ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. O que seria o ato jurídico em sentido estrito? O efeito da manifestação da vontade está predeterminada na lei. Ponto continuando. Basta a mera intenção. Agora, isso aqui é importante. Para esse ato jurídico em sentido estrito, exige-se manifestação de vontade. Professor, Oi. depois de basta é o quê? Basta a mera intenção. Valeu. Então, no ato jurídico em sentido estrito, exige-se manifestação de vontade, tá? Então, exemplo, pescar, reconhecimento de filho. Certo? Já o negócio jurídico são acontecimentos emanados da vontade do homem.
livremente estipulado pelas partes. Então, negócio jurídico são acontecimentos emanados da vontade do homem, tá? Livremente estipulado pelas partes. E, lógico, sem ferir a lei. Enquanto no ato jurídico, em sentido estrito, o efeito da manifestação da vontade está predeterminado na lei, tá? Você não pode ir além do que está determinado na lei, tá? Você tem a intenção, mas está lá determinado na lei, certo? O reconhecimento do filho. Lógico que você tem que ter a intenção, mas está lá determinado de que forma você tem que fazer e que você tem que fazer, tá? Você sendo pai. Já no negócio jurídico, são acontecimentos que vão ser emanados da vontade humana, logicamente, né, da vontade do homem, mas que vai ser estipulado livremente entre as partes, tá? As partes que vão determinar de que forma que vai ser feito aquele negócio jurídico. Não é pré-determinado na lei, tá? Agora, lógico que o que for acordado entre as partes, livremente estipulado entre as partes, tem que ser dentro da lei, tá? Não pode ferir a lei. Então, uma promessa de compra e venda. Eu posso estipular o valor que for do meu imóvel para venda. A outra parte aceita se quiser. A mesma coisa com relação ao aluguel. Eu boto lá o valor do aluguel que eu quiser. A outra parte que se quiser, que aceite. Tá bom? Então, a lei não vai impor nada para que se faça esse negócio jurídico, desde que não vá ferir a lei. Tá bom? Aí a gente tem outra classificação também, tá? Que é o ato-fato jurídico. O ato-fato jurídico, ele não é buscado nem imaginado pelo agente. Mas a conduta é legal. Então, imagine a gente está aqui no quintal, aí a gente está cavando um buraco e a gente encontra um tesouro. A gente não tinha a intenção, né, de achar esse tesouro. Tá? A gente nem imaginava, mas encontrou esse tesouro. Tá? Não é ilegal. Foi achado. O que vai acontecer é que qualquer tesouro debaixo do solo pertence à União. Aí você vai levar o seu percentual e a União vai levar a grande maioria do tesouro. Tá? Vamos lá. Ouro, né? No caso de ouro, mineral, essas coisas. Vamos pontuar qual é a diferença de ato jurídico, tá? Ato jurídico em sentido estrito, de negócio jurídico. Então vamos lá. Com relação a ato jurídico, o efeito jurídico emana diretamente da norma, independente do querer do agente. Seus efeitos não são livremente estipulados Vamos lá. Todo mundo copiando direitinho? Então, a segunda diferença. Seus efeitos não são livremente estipulados pelas partes, mas
pela lei. Independe do querer do agente. Ok? Aí, botem agora atos ilícitos. O que são os atos ilícitos? São acontecimentos que afrontam o ordenamento jurídico. São acontecimentos que afrontam o ordenamento jurídico. Então, um exemplo que vocês podem dar. Me dê aí um exemplo. Dirige sem capacete. É um ato, é uma contravenção, né? É um ato ilícito. Roubar. O furto de objeto. Então, é um acontecimento que foge, né, da legalidade. Afronta o ordenamento jurídico. Aí vai depender da valoração como eu posso dizer? Da força, não. Do tamanho dessa afronta ao ordenamento jurídico. Tá? Às vezes você pratica algum ato ilícito, tá? Que afronta ao ordenamento jurídico, mas não é tão grave contra outro, né? Como outro. Então vamos lá. Outra coisa que é interessante a gente saber. Aquisição de direitos. Senhores, a gente tem o direito objetivo e o direito subjetivo. A gente tem o direito objetivo e o direito subjetivo. O direito objetivo é aquele que emana da lei. Ele vai existir com a lei, através da lei. Então está lá, no Código Civil, no Código de Processo Civil. Então, o seu direito objetivo está lá, na lei. O direito subjetivo nasce quando é ferido o seu direito. Tá? O objetivo já está lá, escrito na lei. Tá? Emana da lei. O subjetivo nasce quando esse direito é ferido. O seu direito é ferido.
Aí você vai aonde? Na lei, para mostrar que o seu direito foi ferido. Esse direito subjetivo, senhores, é faculdade da pessoa. Tá? Então, eu tenho direito, se acontece, se é ferido esse direito, o meu direito, tá? Que é o direito subjetivo, feriu esse direito, se feriu esse direito, já nasce o direito, porque está lá na lei, determinado. Bateram no meu carro, certo? Então, eu tenho o direito de o quê? Ir buscar uma indenização, porque está na lei. Me causou prejuízo. Ok. Mas aí, se eu quiser ir atrás, tá? Eu sei que meu direito foi ferido, porque aconteceu a batida. Mas eu ir procurar o meu direito já é outra coisa, tá bom? Então, o direito objetivo está lá na lei, está escrito. Emana da lei. Existe com a lei. E o direito subjetivo vai nascer se um direito foi ferido, tá? Aí eu vou atrás ou não desse meu direito que foi ferido. Beleza? Formas de aquisição dos direitos. Então você pode receber esse direito, adquirir esse direito de forma originária ou derivada, tá? E aí a originária é quando não tinha uma existência objetiva anterior e mesmo que tivesse, não houve uma transmissão pelo titular, tá? Então o que acontece? Não existia antes esse direito e aí aconteceu, tá? E aí vai ser formulada uma lei, tá? Ou mesmo que já tenha ocorrido esse direito, nunca foi transmitido. Então ainda é originário. Certo? E o derivado é quando já houve uma transmissão. Já houve uma transmissão pelo seu titular. Beleza? Um exemplo de direito originário. Uma aquisição por ocupação. Tá? Res nullius. Res nullius. Res nullius é coisa nenhuma. É uma coisa que está lá, não é de ninguém, você vai e pega. Tá? Você adquiriu aquilo ali. E o derivado, a transmissão do direito, tá? Eu tenho direito, eu transmito o direito para um terceiro, para uma outra pessoa. Esse é o derivado. Então, uma herança, um contrato de promessa de compra e venda, tá? São exemplos que dá para a gente vislumbrar que é a forma de aquisição originária e derivada. Beleza, turma? Tudo bem até aqui? Professor, quando você fala sobre esse... Qual foi a última palavra? Destinário? Como foi? Hein? Derivado. Derivado. Ela pode ser usada em questões de dar a outra pessoa o direito que você tem, por exemplo. Se alguém me fez um mal, eu tenho o direito de processar ela, mas eu posso dar esse direito a um terceiro para processar em meu nome? Não. Ah, Não. Tá? era essa a E dúvida. Marcelo, teve uma aula do Wagner Tobias que ele falou sobre isso. Então, por isso que eu perguntei. Que aí, para não ficar dúvidas. Não, veja bem, se aconteceu
o direito é meu, a única coisa que eu posso fazer é uma cessão. Aí, cessão vocês ainda não viram. Cessão é, eu tenho um direito, eu adquiri esse direito, tá? Veja bem, eu adquiri esse direito, eu posso, desse direito eu posso transmitir para um terceiro, aí eu faço a cessão. Agora, nesse exemplo que tu destes, eu fui prejudicado, tá? Uma pessoa me prejudicou, e aí eu tenho que ajuizar a ação, tá? Porque se um terceiro entrar com a ação, ele é ilegítimo, tá? A ilegitimidade. Professor, no caso da pessoa que teve o direito violado, ser menor de idade. Aí é o seu representante. Ah, sim. Existe, por isso que a gente falou de incapazes, né? Sim. Então, imagina a criança que precisa de alimentos. Ela é incapaz. Certo? Na realidade, ela não está transferindo seu direito para outra. O seu representante está ali representando judicialmente. Sim. Tá? Tanto que quando você ajuiza uma ação, você bota o nome da criança representada por fulano. Se é só alimentos. Você não vai botar o nome da representante. Porque quem está pedindo e quem quer o direito é o menor. Entendeu? Entendi. Agora, o que é que você pode fazer do seu direito e transferir para outrem? Por exemplo, numa herança. Eu posso pegar essa herança e já fazer um contrato de cessão transferindo o que eu vou receber para outra pessoa. Tá? Eu tenho o direito de receber, mas eu estou transferindo esse direito para outrem. Tá bom? Tá certo. Deu para entender ou confundir? Entendi, professor. Beleza, ótimo. Vamos lá. Então vamos para frente. Tá? A gente também tem os direitos atuais e futuros. Os direitos atuais são os completamente adquiridos. Então, uma doação, eu recebi a doação. Tá? Uma indenização, eu recebi essa indenização. Mas existem os direitos futuros. Esses direitos futuros são aqueles cuja aquisição ainda não ocorreu por completo. Tá? Ainda não operou por completo. Então, você vai receber uma casa quando você passar no vestibular, ou quando você se formar. Então, houve aí o quê? Uma condição. Só vai receber a tua casa quando tu te formares. Certo? Então, direitos atuais são aqueles que já estão completamente adquiridos. Então, eu recebi a doação. Então, é meu. Eu recebi a indenização. Então, são direitos atuais. Já foram completamente adquiridos. E os futuros, ainda, essa aquisição ainda não se operou por completo. Ainda não ocorreu por completo. Tá? Tá faltando uma condição, um termo final. Então, vamos lá. Professor, então, pode dizer que o direito futuro ele é condicional? Não, ele ainda não se operou. Porque pode ser por uma condição, pode ser por um termo final. Tá? No contrato diz, no dia tal, você recebe o carro. Existe aí um termo final. Tá? Não é uma condição, é um termo final, é uma data. Tá? O que você tem que mentalizar é que você ainda não recebeu por completo esse direito. Tá? Ainda falta operar esse direito. Por completo esse direito. Entendeu? Sim. Beleza. Pode ser por condição,
ou pode ser por um termo, por uma data. Ó, tu só vai receber o carro no dia 25 de dezembro. Você tem o direito, mas ainda não se operou por completo. Só no dia 25 que tu vai ter a propriedade desse carro. Tá bom? Então vamos lá, vamos para frente. Negócio jurídico. O efeito jurídico dele emanado é previamente querido pelo agente. Então, o que acontece? Se eu vou fazer um negócio jurídico, logicamente que as partes, tá? Eles querem. Tá? Então, é previamente querido. Para que ocorra aquele negócio jurídico, as partes, previamente eles querem. A venda da casa, a compra da casa. Então, as partes previamente querem realizar aquele negócio, tá? Os efeitos, tá? Existentes, estipulados nesse contrato, são livremente colocados. Então, seus efeitos são livremente estipulados pelas partes, tá? Desde que não vá contra a lei. Mas não é a lei que vai impor. São as partes que vão livremente estipular quais são os seus efeitos. Tá? Vai prevalecer a intenção delas, a vontade das partes. Certo? Então, o testamento. Eu deixando o testamento, não tem nenhuma lei que vai me dizer que eu não vou fazer a entrega para esse ou para aquele, os meus herdeiros, tá? Desde que não vá contra a lei. Um contrato de compra e venda de um imóvel, beleza, tá lá estipulado. Agora eu não posso fazer venda de maconha, por quê? Porque é ilegal, tá? Mas qualquer outro objeto legal, lícito, eu posso fazer do jeito que eu quiser, tá? Pode operar o contrato, os efeitos que eu quiser. Tá? Que as partes quiserem, melhor. Outra coisa, para que ocorra o negócio jurídico, os agentes têm que ser capazes, certo? Beleza, turma? Beleza, professor. Outra coisa que também que eu acho interessante vocês entenderem, tá? Para a gente desenvolver aqui nossa matéria. É com relação à diferença de ato jurídico e fato jurídico. A diferença. O ato jurídico é a prática, tá? É o atuar do agente. Já o fato jurídico é o acontecimento. É o que ocorre, tá? Então, o ato é o praticar, é o atuar. E o fato jurídico é o acontecimento. Certo? Então, vamos lá. Vamos para frente. Está muito rápido? Hein? Um pouco? Vocês me freiem aí, porque eu estou muito empolgado. Faz muito tempo que eu não dou aula para vocês. Então, vocês vão me freando para não ir muito rápido. Está muito rápido, é? Está todo mundo achando que está muito ligeiro? Então, vocês me peçam para eu ir um pouco mais devagar, tá? Para não complicar para vocês. Mas eu tô repetindo, né? Quando eu falo, eu repito. Justamente para ver se vocês entenderam. Tá? Turma, vamos lá.
Quando der... Não, tá bom, ó. São 13h35. Vou só finalizar aqui, aí a gente dá um intervalo de 5 minutos para a gente voltar e aí terminar até mais cedo, tá? Então vamos lá. Requisitos de validade do negócio jurídico. Quais são os requisitos de validade do negócio jurídico? Está lá no artigo 104 do nosso Código Civil. Então, o primeiro requisito é agente capaz. Então, as partes, elas têm que ser capazes para que elas possam praticar um ato jurídico, tá? Fazer um negócio jurídico. Então, elas têm que ser capazes, tá? Então, o primeiro requisito para a validade do negócio jurídico é agente capaz. Outro requisito é o objeto lícito, tá? Tem que ser o objeto lícito. Então, eu não posso vender um carro roubado, tá? Porque ele é um objeto ilícito. Eu não posso vender drogas, eu não posso vender maconha, porque é um objeto ilícito, certo? Tem que ser possível, ok? Então, eu não posso vender um lote lá na Lua. É impossível. Eu não posso vender para você os dias da chuva. Ó, eu vou te vender aqui um programa de clima, onde a chuva, é só você programar que chove. É impossível esse objeto, certo? É impossível. E também esse objeto ele tem que ser determinado ou determinado, tá? Então, o que é isso? Eu vou te vender uma televisão. Então, a gente já sabe que é uma televisão, tá? É determinado. Ou determinado. Vou te vender um gado. Vou te vender um boi. Aí é determinado. Por quê? Porque pode ser um Nelore, pode ser uma holandesa, que são raças de gado, tá? Mas sempre tem que ser determinado ou determinado, tá bom? Forma prescrita ou não proibida em lei, ou não defesa em lei. Então, forma prescrita, forma escrita que esteja lá, ou não proibida em lei, ou não defesa em lei, tá? Não defesa em lei é não proibida em lei, certo? Então, compra e venda de bens imóveis. Beleza. Tem que ser feita de que forma? Tem que ser feita através de uma escritura, para que depois você registre no cartório, tá? Aí foi feita a compra e venda de forma completa, de forma como é exigida a lei, tá? Vontade exteriorizada. Então, eu tenho que ter a vontade de comprar aquele imóvel. Eu tenho que ter a vontade de vender aquele imóvel, tá? Então, aquele consentimento, aquela vontade real de vender, né, um consentimento válido, tem que ter um consentimento válido, tem que ter uma vontade real, senão o negócio jurídico pode ser inválido, tá? Então, eu quero vender um apartamento lá em Copacabana. Lá no Rio de Janeiro existe o bairro Copacabana famoso, né? E existe um bairro Copacabana que não é no Rio mesmo, é no interior do Rio, tá? Que eu acho que é em Niterói. Então eu anuncio apartamento de 500 mil em Niterói. Aí o cara, 500 mil em Niterói, eu vou comprar. O cara tinha a intenção, a vontade de comprar, tinha. Só que não era de comprar um apartamento em Niterói, lá em Copacabana, lá de Niterói. E sim de Copacabana precisinha do mar. Entenderam? Então tem que ter a vontade exteriorizada e o consentimento tem que ser válido. Beleza? Ok? Então vamos dar um intervalozinho aí. Agora são 13h40. 13h45 eu estou de volta, hein? Tá bom? Então, por isso que o agente tem que ser
capaz. É um dos requisitos para a realização do negócio jurídico, para que ocorra um negócio jurídico, tá? O outro como eu falei para vocês, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, tá? Então, para que o negócio jurídico ele tenha validade, é necessário que o objeto seja lícito, ou seja, que não seja contra a lei, né? Que não vá ferir a lei, não seja amoral, nem vá ferir os bons costumes, tá? Também ele deve ser possível, determinado ou determinado, tá? Então, você cobrar uma dívida de jogo, simplesmente não pode, porque jogo é proibido no Brasil. Só os jogos autorizados pela União, né? Loteria, Mega Sena, esses jogos aí, sorteios feitos aí, sempre tem que ter a participação do governo, tá? Então, contrato de herança de pessoa viva também não existe, tá? Coisa impossível, volta ao mundo em meia hora, viagem para Marte. Então, hoje, tá? Daqui a pouco pode até ser que ocorra, mas hoje isso aí é nulidade absoluta, tá? Porque é impossível. Construção de um prédio de 5 andares em 10 dias. Pode ser que ocorra, né? Pode ser que ocorra. É relativa essa possibilidade. Outra coisa que a gente falou, tem que ser específico o objeto. Então, cavalo, tá? Então, raça, cor, idade. Ou pelo menos determinável, certo? Então, quando não é estipulado a cor, a raça, a idade, vai se colocar lá o gênero, pelo menos, certo? Então, no caso aqui, nosso exemplo foi o cavalo. Outra coisa, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, forma que está na lei ou então não é proibido pela lei. Para a realização de certos negócios jurídicos, a lei exige uma formalidade. Então, no caso da compra e venda, tem que ter a escritura de compra e venda, tá? Uma solenidade especial, tá? Então, a compra e venda de bem imóvel tem que ter a escritura pública. É um condicionante para a validade do negócio jurídico. Então, se não tiver escritura pública, houve a compra e venda, mas o negócio jurídico ainda está pendente, tá? Então, para que haja essa realização do negócio jurídico válido, tem, no caso aí da compra e venda de bem imóvel, tem que ter a escritura pública, tá? Em outros casos, a lei não exige forma específica, mas deve, logicamente, não ser proibido por ela. Então, em alguns negócios jurídicos, no caso de determinadas situações, a lei não exige, né, para que ela seja válida, algum condicionante, alguma situação, né, alguma exigência. Mas quando não há exigência, em alguns, não pode ser contrário à lei, logicamente, tá? Anotem essa observação aí, por favor. Artigo 107. Código Civil. 107 do Código Civil. O Código Civil adota
o princípio da liberdade das formas. Ou da forma livre. Qual é o artigo, professor? 107 do Código Civil. Tá? Aí outra observação. Posso falar? Vamos lá. O silêncio não importa em manifestação de vontade. Ou seja, quem cala não consente. Quanto às vantagens. Então, negócio jurídico, gratuitos ou oneroso, tá? Gratuitos, quando há vantagem para uma das partes. Não há contraprestação. Então, doação pura. Doação pura. Legado, tá? É gratuito. Então, uma pessoa doa determinado bem para uma pessoa. Ela está fazendo isso de forma gratuita. Ela não está tendo nenhuma contraprestação, certo? Já no oneroso, quando há sacrifícios e vantagens para ambas as partes. Então, quando eu vendo um imóvel, qual é a minha vantagem? Que eu estou recebendo um dinheiro relativo a essa casa. Mas qual é o meu sacrifício? Que eu perco uma propriedade, eu perco um imóvel, certo? Então, as pessoas, no negócio jurídico oneroso, ambas as partes elas vão ter sacrifícios e vantagens, tá? Então, na compra e venda, é como eu disse, quem está vendendo vai receber um dinheiro, mas também está perdendo a casa, tá? Perde a propriedade. Numa locação, a pessoa que loca, né, o locador, ele está recebendo o dinheiro todo mês, mas ele não está usufruindo desse bem, tá? O locatário, ele está tendo que tirar o dinheiro para pagar o locador, mas ele está usufruindo daquele imóvel, tá? Aí, com relação aos onerosos, tá? Ele pode ser cumulativos ou aleatórios. Então, o oneroso cumulativos, quando
a prestação é equivalente para ambas as partes. Tá? Então, na compra e venda, embora eu tenha o sacrifício, né, eu tenho vantagens. Qual é a minha vantagem? De receber o dinheiro. E qual é a vantagem da outra pessoa? É receber o valor do imóvel, tá? É receber o imóvel. A pessoa que está vendendo receber o dinheiro do valor do imóvel e quem está comprando receber o imóvel, tá? Já os aleatórios é quando não há equivalência na prestação, tá? Vamos lá, senhores, já escrevam aí uma observação, por favor. Tá? A doutrina inclui nesta classificação os negócios e frontes. Que, segundo a vontade das partes, podem se tornar onerosos ou gratuitos. Ponto continuando. Entretanto, é mister, tá aí, ó, mister, tá aí, ó. É necessário lembrar que só pode haver
conversão de negócio gratuito em oneroso, vamos lá, repetindo. Entretanto, é necessário lembrar que só pode haver conversão de negócio gratuito em oneroso, mas não o contrário. Por exemplo, doação. Doação é gratuito, né? Não pode ser transformado em oneroso, porque senão vai virar uma compra e venda na realidade. Comodato. O que é o comodato? Comodato, senhores, é quando você empresta um imóvel seu, tá? Empresta, sem cobrar nada. Porque se você cobrar, já vai ser locação. E é onerosa. Ok? Outro tópico. Quanto à manifestação da vontade. Então, vamos lá, a classificação. Quanto à manifestação da vontade. Unilaterais e bilaterais. Unilaterais. Quando a declaração de vontade emana de uma só pessoa. Então, esses são os unilaterais. Quando a declaração de vontade emana de uma só pessoa. Bilaterais. Quando a declaração de vontade depende do concurso de duas pessoas. Ponto continuando. Só se perfazem pelo encontro de duas vontades. Aí elas vão se subdividir, então subdividem-se em simples. Quais são as simples? Quando concedem vantagens a uma parte e apenas ônus a outra parte. Então, a simples é quando concedem apenas vantagens a uma parte e apenas ônus a outra parte. Então, qual é o exemplo que a gente pode trazer? Doação. Então, a doação, só quem tem vantagem é quem recebe a doação. Não é isso? Sinalagmáticos. Sinalagmáticos.
quando concedem ao mesmo tempo vantagens e ônus recíprocos aos participantes. Sinalagmáticos são quando concedem ao mesmo tempo vantagens e ônus recíprocos aos participantes. Compra e venda, troca. Para finalizar essa subdivisão, os plurilaterais. Professor, isso está em algum artigo do código? Não, isso aí é doutrina. Isso aí é interessante vocês saberem, para quando a gente for continuar as aulas, os artigos, essas coisas, vocês vão entender melhor. Tá? Isso aí tem que ser dado, infelizmente. Tá? Está na doutrina. Então, plurilaterais, quando envolve mais de duas partes. Quando envolve mais de duas partes. Vamos para outra classificação. Quanto ao destinatário. Quanto ao destinatário. Primeira classificação dos destinatários tem os receptícios. Os receptícios são os que dependem do conhecimento do destinatário para produzir efeito. Então, os receptícios, tá, são os que dependem do conhecimento do destinatário para produzir efeitos. Então, um exemplo. Revogação de um mandato. Então, tem que ter o conhecimento do destinatário, tá? Para produzir esse efeito. Uma denúncia ou resilição de um contrato. A outra parte, no caso, o destinatário, ele tem que tomar conhecimento, tá? Para que produza efeito. Então, só vai revogar o mandato se o destinatário receber essa revogação. Ele vai tomar conhecimento e aí vai ter efeito. A mesma coisa é com relação ao contrato, uma denúncia ou uma resilição com relação ao contrato, tá? Quando o destinatário tomar conhecimento, aí sim faz o efeito, acaba o contrato, tá? Não receptícios é outra classificação.
não receptícios são os que não dependem, do conhecimento por parte do destinatário para produzir efeito. Então, os não receptícios são os que não dependem do conhecimento por parte do destinatário para produzir efeito. Então, exemplo: testamento. Outro exemplo: confissão de dívida. Então, quando eu faço o termo de confissão de dívida, não precisa do conhecimento da outra parte. Tá? Agora, outra classificação. Quanto às formalidades. Primeiro, formais. Primeira classificação quanto às formalidades. Formais. Aí vocês botam entre parênteses. Solenes. São as que exigem forma especial. Prescrita em lei. Exemplo: casamento. Tem toda a formalidade prescrita em lei. Compra e venda de imóveis. Tem toda uma formalidade prescrita em lei. A outra classificação, forma livre. Aí, entre parênteses, não solenes. Não exige forma especial. Prescrita em lei. Exemplo: venda de imóveis. Contrato de aluguel. Beleza. Outra classificação com relação aos negócios jurídicos. Quanto à existência ou autonomia. Primeira, principais. Sua existência independe da existência
de outro negócio jurídico. Esses são os principais. Com relação à classificação da existência ou autonomia do negócio jurídico. Então, os principais. Sua existência independe da existência de outro negócio jurídico. Tá? Ele, por si só, existe. Já os acessórios, sua existência está condicionada à existência de outro negócio jurídico. Tá? Então, só vai ter esse negócio jurídico acessório se existir um outro negócio jurídico. E esse outro negócio jurídico é o negócio jurídico principal. Tá? Então, o acessório ele vai sempre depender, para que ele exista, ele é condicionado à existência de um outro negócio jurídico, tá? Que é o negócio jurídico principal. Tá certo? Então, com relação aos principais, negócios jurídicos principais, tem a locação como exemplo. E o exemplo de acessórios tem a fiança. Então, para que exista a fiança, tem que ter um outro negócio jurídico. Beleza? Alguma dúvida, senhores? Tá tudo beleza ou tem alguma dúvida, Edjane? Beleza. Então agora eu só queria ver vocês. Apareçam, por favor. Isso, liguem a câmera só para eu olhar vocês e dar boa tarde e beijo no coração. Vamos lá, coisa rápida. Bora, turma. Eu já abri a minha. Cadê vocês? Hein? Cadê vocês? Eu tô aqui, professor. Eu não O tô professor olhando. está aqui. Todo mundo aqui. Rapaz, cadê vocês? Não tô olhando. Não sei por quê. O que será? Ah, agora sim. Podem abrir aí para eu olhar todo mundo. Muito bem. Paulo, ok, boa tarde. Otávio. Lívia, apesar de linguagem. Está aqui. Marcelo, não está na sala. Carla, desliga teu áudio, Carla. Tá ligado teu áudio. Desliga aí. Marcelo se escondeu, não abriu a câmera. Ah, tá aí. Grande Marcelo. Estou aqui, macho. Tá certo, tá certo. Gostei do visu. Dionara, Kellen. Olá, Já, boa tarde. só assim a gente se conhece. Aliás, eu conheço vocês. E vocês olham minha careca. Toda segunda vocês estão olhando minha careca. Gabriel, beleza. Edjane. professor. Carla. Deixa eu ver se entra mais gente aqui. Vocês estão liberados.
Obrigado, beijo no coração. Vocês que eu falei. Tchau, professor. Tchau, obrigado.